Este é o terceiro vídeo sobre a do Tesouro, do Robert Louis Stevenson, livro que é tema da competição Júnior 7 da Olimpíada de Literatura. Eu gostaria de fazer com você hoje uma leitura que está na parte 6 do livro, ou seja, na última parte do livro, capítulo 28. E o motivo pelo qual eu quero fazer essa leitura é porque ela é muito representativa do que há de melhor neste livro, né? Ah, mas vamos lá. Eu estou ali mais ou menos para o final deste capítulo. Bem, e vejam só, acrescentou o cozinheiro. Esta é boa mesmo, pelos trovões, porque foi este mesmo garoto que passou a mão no mapa do Billy Bones. Do começo ao fim, a gente tem se dado mal com esse Jim Hawkins. Lembre-se que nós estamos na parte em que o Jim, depois de ter roubado o navio, com várias reviravoltas ali, ele volta para o lugar que ele pensa que é o acampamento dos companheiros dele, né? Mas aí ele chega lá e descobre que o John Silver, junto com os outros piratas, tomaram a cabana e ele acaba se tornando um prisioneiro. E aí, é claro, todo mundo quer matar o menino e o próprio cozinheiro, né, o próprio John Silver, fala que ele só trouxe desgraça, né? Desde o começo ele só trouxe desgraça para os piratas. Então vamos lá, exclamou Morgan com um xingamento. E deu um pulo sacando uma faca, como se tivesse 20 anos. Para trás, gritou Silver. Quem você pensa que é, Tom Morgan? Vai ver que você tá achando que é capitão aqui. Pelos trovões, eu vou te dar uma lição. Se me desobedecer, você vai parar onde muito homem dos bons já foi antes de você nesses últimos 30 anos. Alguns foram para a ponta da verga, raios que me partam, e outros para a prancha, e todos viraram comida de peixe. Nunca existiu um homem que me encarasse e amanhecesse feliz, Tom Morgan, e nisso você pode acreditar. Morgan parou, mas um burburinho grave soou entre os homens. O Tom tem razão, disse um. Eu já fui humilhado demais na vida, acrescentou o outro. Que me enforquem se eu deixar você me humilhar, John Silver. Algum cavalheiro aqui vai querer tirar suas diferenças comigo? Vociferou Silver, inclinando-se para a frente sobre o barril, com o cachimbo ainda em brasa na mão direita. Falem logo, os senhores não são mudos, eu acho. Quem quiser falar... desculpe, quem quiser, basta falar. Será que eu vivi todos esses anos para ver um bêbado filho da mãe passar por cima de mim? Os senhores sabem como é. São todos aventureiros como os senhores mesmo Disney. São todos aventureiros como os senhores mesmos dizem. Bem, eu tô às ordens. Pegue um sabre, aquele que tiver coragem, e eu vou ver a cor das tripas dele, apesar da minha muleta, antes que esse cachimbo apague. Nenhum homem se mexeu, nenhum homem respondeu. Bom, e aí continua essa briga interessante, que surpreendentemente o John Silver fica do lado do Jim e protege ele. E aí a gente sabe duas coisas, a gente acaba descobrindo. Primeiro, que o John, mentindo ou não, ele gosta do Jim. E segundo, que ele tem um plano paralelo, né? Então ele quer buscar o tesouro, mas ele sabe que para voltar ele vai precisar dos suprimentos ou do navio que está com a outra parte, com o inimigo. Então, aparentemente, pelo menos essa é a história que ele conta para o Jim, ele quer se entregar e quer que o Jim o ajude para que ele, bom, seja somente preso e não ganhe a forca, né? Então ele tenta mostrar a, a sua boa vontade, né? Por que eu falei que essa parte é muito representativa, né? Primeiro, porque mostra uma coisa que acontece a todo momento no livro. Do começo ao final você vai ver isso, né? Você sempre tem uma expectativa, o livro te cria uma expectativa,
mas depois aquilo não se realiza. Deixa eu te dar um exemplo. Tem um filme que eu gosto muito, chamado Sete Samurais, de um diretor chamado Akira Kurosawa. Se você puder assistir, é um filme bem, bem divertido, de guerra e tudo mais. Mas o que eu quero dizer sobre os Sete Samurais é o seguinte: no começo, você sabe que tem uma, digamos assim, uma gangue que vai invadir uma cidade. E aí nós temos sete samurais que vão preparar essa cidade para receber esse inimigo, né? Preparar para enfrentar. Então eles fazem diversas armadilhas na cidade, eles treinam as pessoas que moram na cidade para que quando chegue o inimigo, eles estejam preparados para a batalha. Isso é muito comum. Isso o quê? Essa história de você dizer o que vai acontecer. Então, por exemplo, você está assistindo um filme, vai ter uma grande competição de corrida, e você sabe que lá no final vai existir a corrida final entre os dois melhores corredores. Então, o filme ou o livro já fala isso para você muito antes, e aí você vai se preparando, no final você recebe aquilo. Aqui no nosso livro, não sei se você percebeu, é como se, nesse exemplo que eu dei na cidade do Sete Samurais, é como se eles tivessem preparado toda a cidade, treinado as pessoas da cidade, só que 2 dias antes do inimigo chegar, houve uma revolta interna. E aí muda totalmente a história, porque já não tem... o inimigo que está vindo daqui 2 dias já não importa, já o que importa é aquela guerra interna, você entendeu? Então isso que eu quero dizer com quebra de expectativa. Perceba, só para te dar um exemplo, né? Quando nós descobrimos que os bandidos, né, que os piratas eram maus e eles tinham planos, qual que era o plano e a nossa expectativa, né? O plano do John Silver e a nossa expectativa, que eles iriam chegar até a ilha pacificamente, iriam aproveitar a ajuda do outro lado para achar o tesouro, e na volta eles fariam um motim para pegar o navio. Nada disso aconteceu, né? Outro exemplo, lembra quando eles compraram um navio e aí o capitão Smollett, falou que queria colocar a cabine dos marinheiros que ele mais confiava junto da dele, né? E aí a gente esperava que chegaria um momento no navio que estariam proa e polpa lutando, né? Isso também não aconteceu, né? Aqui nós temos uma outra surpresa, né? O John Silver, a gente esperava que ele seria um inimigo ferrenho até o final, e agora nós temos isso, eles entram num acordo. Como assim entram num acordo? Um dá um mapa para o outro e muda toda a dinâmica da história. Então, um desafio que eu coloco para você é tentar encontrar quantas vezes isso acontece no livro. Veja quantas vezes o livro quebra a tua expectativa, né? Você pensa, então vai haver uma luta entre este e aquele, né? Porque os dois são rivais, vamos supor que exista essa cena, os dois são rivais, lá pra frente vai haver uma luta final entre este e aquele, mas de repente entra uma terceira pessoa que você nem estava esperando, ok? Então isso também é muito representativo aqui. Outra coisa que essa passagem nos mostra, que é extremamente interessante, é a personalidade do John Silver. Porque perceba, como que são os marinheiros? E a propósito, esta é um outro bom motivo por gostar dessa passagem, porque mostra como que são os marinheiros. Bom, os marinheiros são assim, eles são corajosos, eles são esforçados, eles são destemidos, eles têm muita habilidade, só que eles são impulsivos e são mais ou menos estúpidos, percebe? Então, tanto é que se eles têm que resistir por um bom tempo, e a gente viu isso no livro, eles fazem um monte de estupidez, eles ficam bêbados ali. Imagine, você tem um acampamento de pessoas que podem a qualquer momento invadir o teu acampamento e te matar, e os caras ficam bêbados, dormem bêbado ali, né? Então, é uma estupidez muito grande.
não o John Silver, né? O John Silver não somente ele não se entrega às fraquezas como os outros piratas, como ele consegue pensar para o futuro, como ele consegue agradar quando ele tem que agradar, ter uma fala mansa quando ele tem que ter uma fala mansa. Lembre-se, por exemplo, que todos os outros piratas acham tesouro e dali a alguns meses já estão totalmente na miséria novamente, né? E essa é a vida deles, né? Ganham muito dinheiro, bebem tudo, vão para farra e estão pobres novamente. Não o John Silver. Lembre que o John Silver ele tem. Lembra aquela cena? Ele tem um restaurante, ele tem um restaurante, ele tem dinheiro guardado, né? Então a gente vê que ele é um ótimo estrategista, né? E aí, é claro, por último, mas se a gente. Bom, na verdade tem mais duas coisas. Primeiro é a tensão dessa passagem, né? Você chega num momento que o Jim está ali, o John Silver está enfrentando todo mundo e você não sabe o que vai acontecer. Então é um momento de tensão muito grande. E por último, a força realmente do John Silver, né? A força que é força física, então você não iria querer, eu, por exemplo, certamente não iria querer lutar com o John Silver, mas também a força de caráter dele, né? Ele consegue ameaçar de um modo muito convincente. Então a força física dele apoia a força de caráter e a força de caráter apoia a força física. Então fica aí a minha sugestão para você. Às vezes você quer rever o livro, e, claro, às vezes você não vai ter tempo de rever todo o livro para competição, mas talvez dá mais uma lida nesse capítulo 28, que são só mais 5, 6 páginas, e usar ele para você lembrar de várias passagens através do livro.